quero pedir aos irmãos e irmãs que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 9 ao 14, Lucas 18, do 9 ao 14. O Evangelho de Lucas é escrito por ele mesmo, Lucas, evangelista, que acompanhava as comitivas evangelísticas de Paulo, as comitivas missionárias de Paulo. E Lucas, em algum momento, encontra a necessidade de, na obra missionária, detalhar melhor quem foi Jesus, os ensinos de Jesus. E é nesse contexto de missões que nasce o Evangelho de Lucas. Ele faz uma pesquisa entre aqueles que viveram junto com Jesus, e dessa pesquisa ele vai tirando subsídios para fazer o Evangelho de Lucas. E com este Evangelho, chegando às nossas mãos, chegam também conceitos muito nobres e profundos sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo e sobre os ensinos de Cristo. Lucas 18, do 9 ao 14. E eu quero falar com esse texto sobre o seguinte tema: a espiritualidade do quebrantamento. Repita comigo: a espiritualidade do quebrantamento. Diz a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Há um anseio incontido no coração do homem de religar-se com Deus. E este anseio nós chamamos de religião. A palavra religião, no latim religare, significa exatamente isso, religação. E esta religação entre um homem caído, ser humano caído, pecador, e o Deus poderoso, grandioso, soberano, santo, e que não aceita o pecado. E aí então a tentativa de religação ao longo da história. E essa tentativa nós encontramos na Bíblia Sagrada, inclusive vindo desde lá da época da Torre de Babel, quando o homem tenta chegar ao céu, e nós vamos passando pela Bíblia Sagrada, e vamos passando pela vida, e vamos passando pela sociologia e pela antropologia, encontrando sempre o ser humano buscando caminhos para religar a sua vida com Deus. E uma pergunta que normalmente se faz é: qual a religião é certa? E nós, os cristãos, somos muito prontos a responder: cristianismo é a religião certa, cristianismo é a religião, é a última palavra. Pois bem, quando Jesus veio, ele não se propôs a implantar uma religião chamada cristianismo. Isso pode ser novidade para você. Não é uma nova religião. Cristianismo não é uma religião, não é o que nós podemos dizer, essa então é a religião certa. Cristianismo foi um movimento em torno de Cristo, em torno da pessoa de Cristo, em torno do modelo de Cristo, e este movimento tanto agregava judeus, que continuavam sendo judeus, mas agora cristãos. Cristãos não por causa de uma nova religião, cristãos porque imitavam a Cristo. Tanto agregava quem não era cristão, gentios, mas que agora eram agregados, e esse agregamento se chamava de igreja.
E este grupo, então, de seguidores de Cristo era um movimento e não um sistema religioso. Quando olhamos hoje para o cristianismo, nós corremos o risco de dizer, é uma religião a mais. É uma religião com toda a cara de religião, como qualquer outra religião, né? Você olha para um budista, ele tem a aparência de budista, um monge budista. Você bate o olho pelo jeito dele e você diz, é um monge budista. Olha para alguém praticante, um sacerdote de outra religião qualquer, você vai olhar e pelo jeito vai identificar. E nós os cristãos acabamos aceitando esses estereótipos. E você bate o olho em alguém e diz, com certeza ele é crente. Por quê? Por causa do jeito de vestir, por causa do jeito de ser, um código de ética, pode ou não pode. Tem igrejas que você já chega e vai ter lá uma lista, o que pode, o que não pode e tudo mais. Os templos, né? Você está viajando assim, vai passando com o carro, você já sabe, até pelo jeito da construção, você sabe qual é a igreja que você está passando ali perto, né? Você bate o olho de longe e diz, aquela é a igreja tal. Ou então você está na rua assim, pelo jeito de uma pessoa falar, você sabe, você diz, é crente. É crente não por causa de valores interiores, mas por causa do jeito de falar. Nós acabamos tendo até uma língua diferente, o crentez ou o evangeliquez. Eu estava no metrô de São Paulo, assentado, e tinham dois homens assim em pé, o metrô estava cheio, e eles estavam conversando. E pelo jeito da conversa, você sabe que são crentes e até de qual igreja são, né? Um falou para o outro assim, varão, eu fui numa vigília, e Deus usou o vaso que veio falando comigo, né? E me dizendo que eu ia passar por um estreito. Eu falei, já sei de que igreja que esse cara é, né? E eu fiquei pensando, quem não é cristão, quem não é evangélico, fica ouvindo, nossa, esse cara está viajando, né? Ele fumou uma antes de vir para cá. Sabe por quê? Nós formamos esses estereótipos e achamos que isso nos aproxima de Deus. E é interessante que, para elucidar esta questão da religião, Jesus usa uma parábola. Jesus usa um acontecimento. Parábola não necessariamente eram acontecimentos, mas eram comparações, eram histórias que Jesus ou inventava no momento para ilustrar aquilo que ele queria dizer, ou então ele usava alguma história do próprio conhecimento lendário ou cultural da época para dizer, o reino dos céus é assim. Ou então, as coisas, os valores do reino são desta forma. E aqui ele usa uma parábola falando sobre dois opostos, inclusive usando a religião da própria época, o farisaísmo. E para elucidar, ele conta essa história de um fariseu, e daqui a pouco eu já explico quem era o fariseu, que chega para orar a Deus e ora com todo o estereótipo de religioso, e Deus não o aceita, não aceita a sua oração. E um homem que nem podia entrar no templo porque era considerado impuro para os serviços religiosos e ficava num átrio exterior onde os pagãos ficavam, os que não eram judeus podiam ficar e assistir o culto, e lá estava ele, e de lá de longe, ele ora baixinho, ele diz, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus diz, aquele é justificado, e ele vai para a sua casa em paz com Deus, porque a Bíblia diz que em justificados nós temos paz com Deus. Ele vai em paz com Deus. E o outro, que ora alto e ora falando de tudo que ele faz na sua vida religiosa, não é justificado. E essa história nos faz pensar em três considerações. A primeira consideração é que há diferentes tipos de espiritualidade. Aqui Jesus cita dois opostos. Ele cita um
publicano, um homem que praticamente não tem religião, ou é rejeitado pelo sistema religioso da época. E ele cita um que é aceito pelo sistema religioso da época, e esse sim é considerado o bom na sua religiosidade. Mas, se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós vamos ver que existem diferentes tipos de espiritualidade. Por exemplo, nós temos pessoas que na sua espiritualidade se firmam nas boas obras, em fazer alguma coisa boa, de caridade, para o próximo. Isso é bom, é louvável, e aliás é fruto do amor de Deus entre nós. Mas, de forma alguma, este tipo de espiritualidade vai levar alguém à salvação. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, as pessoas por vezes pensam: Deus é obrigado a me deixar entrar no céu. Sabe por quê? Porque quando chega o inverno, eu dou 10 cobertores, né? E agora nesse ano, se o inverno for mais rigoroso, eu vou comprar 15 cobertores para distribuir, e um dia Deus vai me deixar entrar no céu, porque eu também dou cesta básica, também ajudo a instituição tal, eu faço obras filantrópicas. Tudo isso é louvável, mas de forma alguma isso será a senha para eu e você um dia entrarmos no céu e dissermos: Senhor, eu tenho o direito de entrar aqui. De forma alguma. Outros fundamentam sua fé em aparências religiosas, como por exemplo, hoje é muito comum entre algumas igrejas evangélicas uma tentativa de volta aos valores judaizantes. Por exemplo, cultos onde se canta cânticos em hebraico. Eu fico pensando, sim, é lógico, louvamos a Deus, mas por que não cantar em português? Para que a gente entenda o que estamos cantando, né? E algum tempo atrás um irmão falou: olha, nós vamos num local tal que vai ter um movimento muito bom de louvor e adoração, e no meio do louvor levanta um irmão assim, que ele vai vestido de sacerdote, e ele toca o chofar, né? Olha, ele toca o chofar. E eu fiquei pensando, se tocar um berrante, o efeito é o mesmo, para adorar a Deus. Sabe, são valores judaizantes que a gente tenta trazer e implantar e dizer: isso é mais espiritual do que aquilo. Se o púlpito tem aqui flores que com carinho os irmãos diáconos, diaconisas decoram, mas se tiver castiçais do judaísmo, a bandeira de Israel, isso tanto faz. Sabe, não vai tornar o ambiente mais sagrado. Se tiver aqui a Bíblia e o púlpito, ou uma imitação da Arca da Aliança, isso não faz nenhuma diferença. Aliás, Paulo alerta os crentes da Galácia, dizendo: vocês que tentaram voltar ao judaísmo caíram da graça, voltaram atrás. Deus deu o judaísmo como um passo para entender a graça, e aí vocês descem a escada um passo atrás, um degrau a mais. Outros são pautados na sua espiritualidade e na meditação contemplativa. O que é isso? Sabe, durante a Idade Média existiam os mosteiros, aqueles que diziam assim: eu tenho que me isolar, porque me isolando do mundo, eu vejo, assim, eu não vejo o que o mundo vê, eu não ouço o que o mundo ouve, e naturalmente eu vou ficar mais perto de Deus. Isolado eu fico mais perto de Deus, não peco, e não pecando então eu consigo o céu, chego mais perto do céu. Enquanto que Jesus, quando orava a Deus, ele disse sobre nós, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então eu e você, até que Jesus volte, ou até que nós vamos para o céu, até que venhamos a morrer e vamos para os braços do Senhor eternamente, vamos estar nesse mundo.
entre parentes que não servem a Deus, entre amigos que às vezes vão ter palavras perversas ou avessas aos nossos princípios cristãos, mas estamos lá mantendo as amizades, os relacionamentos. Existe também a espiritualidade do êxtase, onde pessoas valorizam muito o estado de êxtase, onde o orar e buscar a Deus com serenidade já não tem valor nenhum, e as pessoas dizem assim: não, mas olha, se eu estiver buscando a Deus assim, adorando a Deus, levando a vida cristã, lendo a palavra de Deus, mas se tivesse assim aqueles momentos de pico, aqueles momentos assim em que eu chorar e perder o controle, olha, aí sim Deus vai estar me aceitando. E aí vem a pergunta que não quer se calar: o que afinal vai me levar a Deus? O que devo fazer para chegar a Ele? Em que devo investir o meu capital espiritual? Em que devo acreditar? E essa pergunta acaba virando a tradicional pergunta: o que irá me religar a Deus de fato? O que de fato me leva a ter um coração limpo, justificado? O que me leva a sair do momento de adoração, de um culto como esse, e poder sair e dizer: estou justificado em Cristo, estou justificado, estou em paz com Deus? Esta é a primeira consideração. Ainda não vou responder, vamos para a segunda consideração. Há diferenças radicais entre projetos de espiritualidade, e Jesus faz questão disso, ele faz questão de radicalizar. Ele mostra dois polos, e o primeiro é o fariseu. O fariseu é aquele que tem uma postura religiosa. Diz a Bíblia que ele põe-se em pé diante dos homens e diante de Deus. E segundo os comentaristas bíblicos, o fariseu, quando ele queria dizer que ia orar e ficar mais pertinho de Deus, ele usava essa postura. E no judaísmo existia o seguinte: o templo era dividido, né? Tinha o átrio exterior, onde ficavam aqueles que não eram religiosos. Tinha o templo, onde a nave seria como a nave do templo, onde ficavam os religiosos, onde ficavam aqueles que podiam entrar no templo, aqueles que tinham sua conduta religiosa aprovada pelos sacerdotes. E tinha um lugar onde os sacerdotes podiam ficar, que era chamado santo. E tinha um lugar onde o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes da nação, podia entrar, e uma vez por ano só, o dia da purificação. E os fariseus faziam questão de vir até a divisa. Digamos que aqui era o lugar santo, onde o sacerdote vinha. Ele vinha até aqui, o fariseu vinha até aqui, e se colocava em pé aqui, na divisa, né, para orar aqui, e orava alto, para que o sacerdote ouvisse, e dissesse: olha, esse cara é bom, olha, ele vem até aqui pertinho, ele vem até a divisa, né, e está orando. E é interessante que ele tem uma atitude, além da sua postura, que eu diria que é tragicômica. Ele tem uma atitude de autojustificação. E a sua atitude de autojustificação é mais ou menos assim: Deus, você é obrigado a me aceitar. Eu sou um cara justo, eu sou especial. Os outros são os outros e só. Mas eu sou o bom, né? Tem coisas que eu não faço, né, que os outros fazem, então por isso o Senhor tem que me aceitar. Ou então o contrário, tem coisas que os outros não fazem e eu faço. Qual o propósito desse projeto de espiritualidade? É uma oração de informação. Ele não pede misericórdia, na sua oração ele só informa a Deus. Veja a oração que ele faz. Ele diz: ó Deus, dou graças porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele não adora com a sua oração. Ele não pede perdão de pecados com a sua oração. A sua oração é um relatório a Deus de quem Ele é e o que Ele faz de bom. Sabe, existem muitos assim, que se chegam a Deus dizendo: Senhor, eu sou o bom, eu sou aquele que o Senhor tem que me aceitar. Qual é o âmbito dessa espiritualidade? A sua oração é de si para si, o seu culto é do homem para o homem. Deus é apenas parte desse cenário, Deus é apenas o objeto de atração de um show gospel. Infelizmente é o que nós vemos isso na espiritualidade de hoje, de muitos cristãos. Certa vez eu perguntei sobre um encontro de renovação espiritual que aconteceu numa igreja amiga. Eu pastoreava numa cidade e na outra cidade aconteceu um encontro. Eu gostaria de ter ido, não fui, mas depois eu perguntei a um dos irmãos que ajudou a organizar o trabalho lá. Eu perguntei: e aí, como foi o encontro? Como foi o encontro de renovação espiritual? E eu perguntei isso pensando em ouvir assim: olha, Deus renovou, olha, teve quebrantamento, olha, Deus trabalhou em corações, teve momentos de oração assim impactantes, teve palavra impactante. Mas não foi essa a resposta. Ele disse: foi tudo bem, tudo 100%. Olha, uma organização tremenda. A divulgação foi muito boa, muito jóia. Foi bastante gente, o templo cheio todas as noites, deu tudo certinho. Que bom, olha, foi tudo perfeito. Mas eu fiquei esperando aquela resposta, sabe, aquela resposta, o que Deus fez de fato. Aí quando eu perguntei isso, ele disse: não, mas o que importa é que deu tudo certo. Sabe, se não atingiu aquele objetivo de atingir corações, não deu certo, não deu certo. A embalagem foi boa, mas sem conteúdo. É como a espiritualidade do fariseu. E esse projeto tem ênfases. A primeira ênfase é a negação. Veja comigo o versículo 11. Ele começa a dizer para Deus o que ele não faz. Versículo 11: ó Deus, graças te dou porque... E aí ele começa a dizer o que ele não faz. O que ele diz que não faz? Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros ou como o publicano. Você já observou que todo ser humano tenta se justificar pelo que não faz? É impressionante. Você vai numa cidade grande e tenta assistir ao vivo um inquérito policial. Eu assisti isso uma vez, um interrogatório da Polícia Civil em cima de um cara que ele não tinha como não confessar o seu crime. Mas olha o que as pessoas fazem e dizem. É o ladrão que diz: eu posso roubar sim, mas eu nunca matei. E ele faz um nunca bem grande assim: eu nunca matei. Ou então, o cara que matou diz: olha, eu sou assassino, mas eu nunca desrespeitei a mulher do próximo. Ou então o cara que desrespeita a mulher do próximo diz: olha, eu nunca usei drogas. E aí o usuário diz: olha, eu posso ser usuário sim, mas eu nunca trafiquei. E aí o traficante diz: olha, eu posso traficar sim, mas eu nunca roubei. E aí o ciclo só vai se completando. E as pessoas só vão dizendo o que não fazem, e o que não fazem, no seu imaginário religioso, lhes dá a oportunidade de chegarem a Deus, pelo que não fazem. E esse nunca é a falsa oferta de troca para a tentativa de justificação. Deus é obrigado a me justificar pelo que eu não faço. E a segunda ênfase do religioso, do fariseu, é a afirmação, o que ele faz. Versículo 12: jejuo 2 vezes por semana,
dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele afirma o que faz e usa dois elementos visíveis da religião. O primeiro é o jejum. Os judeus separavam um dia da semana para jejuar. E se o judeu fosse muito cumpridor dos deveres religiosos, fosse assim muito consagrado, ele usaria 2 dias da semana para jejuar. Só que eles queriam mostrar isso. Os fariseus faziam isso. Eles jejuavam e diziam: eu quero que os outros vejam que eu estou jejuando. Então quem jejuava, por exemplo, não tomava banho no dia que jejuava, né? Então, veja bem, se você fica um dia sem tomar banho, mas tomou banho na noite anterior, as pessoas não vão notar que você não tomou banho, né? E a menos que você disser isso, ou a menos que você se movimente demais, e daí sue demais e tal, aí vai notar, né? Mas caso contrário, não. Mas eles faziam questão de dizer. Então eles se vestiam com uma roupa suja, feita de pano de saco, para dizer: olha, eu estou sujo mesmo, porque estou jejuando. E o cabelo, quando você fica sem lavar o cabelo um dia, ele fica assim meio oleoso, né? Mas mais ou menos. Se olhar de longe assim está normal. Mas eles faziam o seguinte: colocavam cinza na cabeça para sujar mesmo e para dizer: olhem para mim, ó, estou sujo, estou jejuando, nem tomei banho, nem tomei água, nem comi nada, estou jejuando. E faziam questão de sair para as ruas, para as praças, para que alguém olhasse e dissesse: está jejuando. Ô cara espiritual, essa é uma bênção. Sabe, existem esses estereótipos religiosos nos nossos dias também, né? Quando você faz alguma coisa, quer mostrar assim: olha, eu faço mesmo, né? Ele usa um outro elemento também, para dizer para Deus: Senhor, Tu és obrigado a me aceitar, porque eu jejuo 2 vezes. A maioria do pessoal jejua 1 por semana, eu jejuo 2. Eu também dou o dízimo de tudo que ganho, né? E na época, o conceito que nós, os cristãos, temos de dizimar é com o coração, com o voluntariado, com base no amor à obra de Deus. A motivação é saber que estamos envolvidos na evangelização deste mundo, e com esta conotação nós dispomos daquilo que temos para abençoar o reino de Deus. Mas naquela época o dízimo era tão formal que tinha virado um imposto, era inclusive chamado imposto do templo. Era como se pegasse um conjunto de boletos e cada mês ia lá, pagava um boleto, guardava, pagava outro, e depois um dia apresentava diante de Deus: ó Deus, tô quites, né? Tô quites aqui com os meus compromissos e o Senhor é obrigado a me aceitar. Jesus poderia usar outros elementos da religiosidade. Alguém poderia dizer: ah, mas Senhor, eu toco guitarra no louvor lá na terceira IPI, então o Senhor é obrigado a me aceitar. Ou então eu sou auxiliar de diácono, o Senhor é obrigado a me aceitar. Ou então eu não falto na escola bíblica dominical, o Senhor é obrigado a me aceitar por causa disso. Ou então eu sou professor, ou eu sou pastor, o Senhor é obrigado a me aceitar por causa disso. Escute isso: as ênfases externas da religiosidade não garantem o reino dos céus. Vou repetir: as ênfases externas da religiosidade não garantem a minha ou a sua salvação. Então o que você não faz não lhe assegura o céu. O que você faz também não lhe assegura o céu. Mas olha que saia justa que a gente entrou agora. Então, se o que fazemos não garante o céu, o que não fazemos também não garante o céu, então qual é o caminho, qual é o projeto correto? O que Deus está querendo dizer com isso? Aí então, só há uma explicação: o outro projeto de espiritualidade, o do publicano.
Mas Deus deve estar equivocado, porque o publicano era o vendedor da pátria. Publicano era o que nem podia pisar no templo. O publicano, sabe quem era o publicano? Era o cara subcontratado pelos romanos. Os romanos dominavam todo o mundo da época e ninguém podia se rebelar, cada país tinha que pagar seus impostos. E então os romanos contratavam alguns judeus do próprio povo lá, que falava a própria língua, e dizia: olha, vai e cobra os impostos. E se você cobrar a mais, o que você cobrar a mais é teu, é o teu salário. E aí você só devolve o que é devido para Roma, e o que você cobrar a mais é seu. E eles aproveitavam, os publicanos caíam de braçada nesse, né? Qualquer coincidência com o nosso país é mera coincidência, não estou falando disso. Mas era mais ou menos assim. Aí eles vinham e cobravam o que podiam cobrar, e da melhor forma possível, na maior quantidade, justamente roubando a pátria, roubando o trabalhador, para com isso terem o seu lucro, entregarem uma parte para Roma e viverem muito bem, abastadamente, com aquilo que lhes sobrava. E a população odiava os publicanos, dizia: vocês são os vendedores da pátria. Vocês, além de estarem irmanados com Roma, que nos oprime, que nos empobrece, vocês ganham com isso. E os publicanos eram odiados. Provavelmente este homem vinha com um fardo de pecado, de culpa, de miséria, na porta do templo, sem poder entrar. Mas nesse dia ele chega para pedir misericórdia de Deus. Por algum motivo, esse homem está quebrantado, por algum motivo ele quer uma religação com Deus, por algum motivo ele está decepcionado com ele mesmo, por algum motivo ele está decepcionado com as falcatruas que ele promove, por algum motivo ele está arrependido dos seus pecados, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Qual é a postura nesse novo projeto de espiritualidade do publicano? Ele está em pé porque é bípede, mas o seu coração está curvado, a sua alma está no pó. Ele não ousa nem levantar o rosto para a frente, para o lado do altar. A sua atitude, ele reconhece que é pecador, de que está perdido. Ele tem essa consciência de pecado. Ele desnuda a sua alma diante de Deus e diz: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador. Senhor, eu não sou digno, eu sou esse homem que ninguém gosta de mim, e provavelmente nem o Senhor não gosta de mim. Mas é desse jeito que eu me achego e mostro a Ti o desastre que eu sou, a miséria que eu sou, e que não posso nem erguer os olhos para olhar o lugar santo. Mais ou menos como Isaías, o profeta, que até o capítulo 5 ele aponta os pecados da nação, e ele faz uma lista dizendo: ai dos pecadores, isto é, coitado dos pecadores. Mas de repente Deus se manifesta a ele no capítulo 6, e ele cai de joelhos, cai com o rosto em terra e diz: ai de mim que sou pecador e vou perecendo. Nós precisamos em algum momento da vida dizer: ai de mim que sou pecador. Em algum momento da vida eu e você temos que nos dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, é esse o projeto de espiritualidade. Pedro, quando Jesus chega a ele, Jesus conhece Pedro, e Pedro, a primeira reação de Pedro não é dizer: Senhor, deixa eu te seguir, olha, eu estava ansioso para te conhecer. A primeira reação de Pedro é dizer: afasta de mim, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço. Qual é a ênfase desse projeto de espiritualidade do publicano, e que deve ser o nosso? A ênfase dessa espiritualidade
não se concentra em quem eu sou, mas em quem Deus é. O publicano não fala nada de quem ele é, ele apenas diz: sou pecador. Mas ele diz: ser propício a mim que sou pecador. Na palavra propício, que tem a ver com propiciação, ele está clamando por salvação e ele reconhece que Deus é o único que pode salvá-lo. Deus é o único que pode resgatá-lo, comprá-lo. E é por causa disso que ele se humilha, que ele se quebranta diante de Deus. Eu li algum tempo atrás o livro Caçadores de Deus. Se você puder, leia. É um livro que nos leva a essa espiritualidade do quebrantamento, do buscar Deus como Deus e não apenas como religiosidade. É escrito por Tommy Tenney. E numa das partes do livro ele diz: a melhor coisa que podemos fazer é abandonar nossos planos, esmigalhar nossos discursos, afastar os nossos bancos e cair de joelhos na presença de Deus. Quando isso acontece, Deus nos aceita. Quando isso acontece, nós podemos sair e dizer: estamos justificados em Deus. Qual é o propósito dessa espiritualidade? A oração dele não tenta tapear Deus, como a oração do fariseu. Sabe, nós somos expertos em tentar enganar Deus com as nossas orações. A gente faz isso, principalmente se pedir para orar em voz alta, né? Irmão tal, ora a Deus, irmã tal, ora a Deus. Aí a gente já quer embelezar e dizer: Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho. E Deus lá em cima dizendo: eu sei que abriu o mar vermelho, não precisa dizer isso para mim, fui eu que fiz isso. E a gente quer dar um discurso para Deus. Sabe, existem orações que são só gemidos, mas Deus ouve esses gemidos. Existem orações que são só pedidos de socorro, mas Deus ouve. Deus ouve o pedido de socorro de uma mãe por um filho. Deus ouve o pedido de socorro. Deus vê a lágrima que está caindo do olho. Deus vê e sente o desespero de alguém que está orando, porque a enfermidade bateu as portas do lar. Tem orações que não passam de monossílabos, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, socorre, Deus, eu estou aqui, e Deus está ouvindo. E isso tem mais valor do que uma oração poética, bem elaborada, bem estruturada, gramaticalmente perfeita. Não é isso que Deus espera. Isso não impressiona a Deus. Qual é o âmbito dessa espiritualidade? É a espiritualidade de si para Deus. É dizer: Senhor, eu reconheço que nada sou, que nada tenho, que nada posso, mas reconheço a tua soberania, reconheço que o Senhor é. E essa oração que traz Deus a estar vivo, a se manifestar de uma forma viva entre nós. Há um caminho aberto entre Deus e o homem, há uma religião restaurada, uma religação restaurada a partir desta espiritualidade. Aliás, todos os grandes avivamentos que aconteceram em tempos passados começavam com arrependimento, ou melhor, quebrantamento. O quebrantamento que gera arrependimento, e que gera perdão de pecados, e que gera justificação, e que gera paz com Deus. Nos tempos de há mais ou menos 120 anos atrás, 125 anos atrás, por exemplo, lá no país de Gales, o país estava imerso nos vícios, imerso no distanciamento de Deus, no materialismo, e Deus começou a mover pessoas. Um homem, um jovem, orava a Deus. Ele era muito tímido, mas ele orava a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e tem misericórdia da minha nação. Ele voltava no seu caminho do trabalho para casa, andando 40 minutos entre o local de trabalho
E ele ia de cabeça baixa orando a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Deus começou a trabalhar de uma forma surpreendente, e esse país inteiro foi ganho para Jesus. É impressionante que é a história de um avivamento que foi tão completo como nunca houve, de um país inteiro ser alcançado, de norte a sul, de leste a oeste, de todas as formas, politicamente, economicamente, eticamente, pelo Evangelho de Cristo. De igrejas que tinham 12, 15 membros, que se reuniam no domingo de manhã e com muita dificuldade, tinham que depois ter 5 cultos no domingo para poder atender a população que queria conhecer a Jesus e ouvir a palavra de Deus. Tudo começa com quebrantamento espiritual, quebrantamento do coração. Terceira e última consideração: cada projeto de espiritualidade nos leva a um tipo de relação com Deus. A espiritualidade do fariseu, tentando se afirmar diante de Deus, o coloca para longe de Deus. Ele poderia ter se quebrantado, mas não se quebrantou. Ele podia ter considerado os seus pecados, mas não os considerou. Fariseu, na língua dos judeus, Hassidim, eram os fariseus, que em hebraico quer dizer leal a Deus. O próprio nome já os colocava religiosamente numa capa de proteção espiritual, leais a Deus. Afinal, os fariseus eram zelosos pela lei e pela tradição, Atos 15:5, mas isso impressionava apenas os homens. Eles eram também extremamente morais, Lucas 18:11, isso impressionava os homens pela reputação. Eram ativos no proselitismo, queriam trazer mais pessoas para serem judeus praticantes. Isso impressionava os religiosos, gostavam de títulos e distinção, Mateus 23, 7-10, isso impressionava quem gosta de status. Eram opressores do povo, isso impressionava os ortodoxos. Eram também perseguidores em nome de Deus, isso impressionava aqueles que gostavam do perfeccionismo religioso. Eram justos aos seus próprios olhos, Lucas 16:15, isso impressionava a eles mesmos. Os fariseus tinham como alvo impressionar os homens e também impressionar a Deus. Mas essa espiritualidade os afastava de Deus. Ao contrário da espiritualidade do publicano, ele não se afirma diante dos homens, mas diante de Deus. Rousseau Shedd diz o seguinte: Deus não se deixa impressionar com coisas que impressionam os homens. Você pode impressionar os homens com a sua religiosidade, a Deus você não impressiona. O publicano sabe disso, e ele não chega a Deus tentando impressionar Deus. Ele chega a Deus dizendo: Senhor, eu não tenho rituais para te oferecer, eu não tenho perfeccionismo para te oferecer, eu não tenho religião para te oferecer, eu não posso nem entrar no templo, quanto mais chegar lá pertinho, como fariseu. Eu não tenho sensações para te oferecer, eu não tenho um vocabulário religioso que te agrade, eu tenho apenas um coração arrependido, contrito, e peço misericórdia. Andrew Murray, escritor, diz assim: tal como a água sempre procura o ponto mais baixo, assim o momento em que Deus achar o humilhado, vazio, será aquele momento em que a glória de Deus e o poder de Deus vai penetrar, correr e penetrar para os lugares mais baixos do coração. Se você se coloca num lugar altivo na presença de Deus, a glória de Deus nunca chega lá, como a água nunca chega no monte, mas ela vai andar pelos vales, ela vai correr pelos vales. A espiritualidade farisaica nos afasta de Deus. Versículo 14: digo-vos, pois, este desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não aquele, o fariseu.
Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A espiritualidade da contrição e do quebrantamento nos justifica diante de Deus. O que é justificar? É Deus declarando justo. É Deus dizendo: você está justificado, você está completo na minha presença. Eu te aceito completamente. Eu te aceito inteiramente. Isso é justificação. E só há uma forma de Deus fazer isso. Só há uma forma de Deus dizer: você está religado. É o quebrantamento. É o dizer: nada tenho, Senhor, nada sou, Senhor, tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador. Nós precisamos, e como precisamos, de quebrantamento espiritual. Fariseus quebrantados seriam perfeitamente aceitos por Deus. Publicanos quebrantados seriam aceitos por Deus, como este foi. Presbiterianos quebrantados são aceitos por Deus. Batistas quebrantados, aceitos por Deus. Assembleianos, pentecostais quebrantados, aceitos por Deus. O quebrantamento é que nos aproxima de Deus. Não há chaves religiosas ou ritualísticas. É o quebrantamento de espírito. É o dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Quebrantamento leva ao arrependimento. Arrependimento leva ao perdão. Perdão leva à liberdade e leveza diante de Deus. E eu quero convidar você para, nessa noite, comigo, nós fazermos uma oração dizendo a Deus: Senhor, precisamos da Tua misericórdia. Senhor, precisamos da Tua graça. E como precisamos? E como precisamos?